Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos hoje a memória do Santo Padre Pio de Pietrelcina, o único sacerdote da Igreja Católica que foi agraciado com o dom dos estigmas, de carregar no seu próprio corpo as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, participando assim dos sofrimentos de Cristo, como diz a própria oração da coleta da festa de hoje. A igreja diz assim: destes ao presbítero São Pio a graça de participar de modo admirável na cruz do vosso Filho. O próprio Padre Pio viveu esse mistério um pouco perplexo com essa situação toda. Ele, antes de ser ordenado padre, viveu uma doença muito misteriosa. E como todo mundo achava que ele ia morrer, ele recebeu a permissão de antecipar a ordenação sacerdotal. Ele foi ordenado padre com 23 anos. Muito cedo, inclusive para um religioso que tem um itinerário de formação mais longo. Ou seja, ordenaram o Padre Pio para ele ser padre no céu, ou seja, desenganado. E, uma vez ordenado, ele não conseguia morar nos conventos, ele não conseguia voltar para morar com os capuchinhos. Ficou na casa dos pais. Durante 6 anos, Deus deu essa provação para o Padre Pio, de que ele, envergonhado, melhorava a saúde, ia para o convento, chegava lá, adoecia, voltava para a casa dos pais. Só ficava bem, só ficava saudável quando estava na casa dos pais. Parecia até que ele estava com manha, era dengo, né? Mas não era nada disso, era uma doença muito séria, muito grave, porque Deus queria, no segredo da casa dos pais, em Pietrelcina, longe dos olhares curiosos dos frades, preparar o Padre Pio para os estigmas, para se configurar ao Cristo. E foi exatamente isso que aconteceu. É interessante que no dia da ordenação dele, mais exatamente no dia da primeira missa dele, ele foi ordenado no dia 10 de agosto, e a primeira missa cantada, ele celebrou nas vésperas da Assunção de Nossa Senhora, dia 14 de agosto, ele escreveu num santinho de recordação dele, não para distribuir para os outros, para ele lembrar, a seguinte oração: ó Jesus, meu anseio, minha vida, enquanto hoje eu te elevo num mistério de amor, eu te peço de poder ser para ti um sacerdote santo e uma vítima perfeita. Sacerdote santo e vítima perfeita. O Padre Pio é, portanto, para nós que vivemos nesse tempo, um luzeiro, um farol de como se deve ser sacerdote. Exatamente preparando a igreja para um tempo em que o sacerdócio católico ia um pouco perder a sua identidade, onde os padres parece que não sabem mais o que é ser padre. Deus, então, ergue um farol, preparando a crise da identidade sacerdotal que viria, e nos dá o Padre Pio. Quem foi Padre Pio? Um sacerdote santo
uma vítima perfeita. Exatamente isso que ele pediu a Deus no dia da primeira missa dele. Sacerdote santo. O que fazia o Padre Pio? Ele confessava e celebrava a missa. Ponto. Padre Pio nunca teve um cargo. Ele nunca foi pároco. Nem mesmo pároco ele foi. Carreira eclesiástica, 0. Nunca foi superior de uma casa, nunca foi guardião, nunca teve nenhum cargo provincial entre os religiosos. Padre Pio foi padre. Simplesmente isso. E ao ser padre, ele fazia aquelas duas coisas que só os sacerdotes podem fazer: perdoar os pecados e oferecer o sacrifício. Nosso Senhor Jesus Cristo nos deu 7 sacramentos. Esses 7 sacramentos, na vida do dia a dia, se resumem a 2. Por quê? Porque 3 deles a gente só pode receber uma vez na vida. Batismo, crisma e ordenação não se repete. Depois, unção dos enfermos é muito raro, depende de uma doença mais séria. Matrimônio se recebe geralmente uma vez só, a não ser que haja viuvez. E assim, 5 sacramentos são coisas, eventos raros na nossa vida. Mas a nossa vida, a vida do católico, a vida do dia a dia é confessar e comungar, confessar e comungar, confessar e comungar, confessar e comungar. E era isso que fazia o Padre Pio como sacerdote. Sacerdote santo que se entregou no confessionário generosamente. Sacerdote santo que celebrava a missa e a missa do Padre Pio não acabava mais. Era criticado por todos, porque a missa dele durava 2 horas, 3 horas, e ele não estava com pressa de acabar. Iam reclamar para ele, mas sua missa é muito comprida, ele disse. Vocês querem agora colocar relógio no Calvário, é isso? Ô, Jesus, morre logo aí no Calvário. Vamos, está passando o horário, eu tô com pressa, eu tenho compromisso. Vítima perfeita. Isso é uma das características que a gente tem medo até de ouvir, mas é uma realidade da vida de todos os cristãos. Todo cristão, não somente os padres, todo cristão que entende o amor de Jesus quer amar de volta. Amor com amor se paga. Se Jesus morreu como vítima por amor a mim na cruz, e eu entendo isso, e o amor dele chega no meu coração, eu não posso não querer amá-lo de volta. Eu não posso não desejar que o amor do Cristo seja retribuído. Todo cristão vai crescendo no conhecimento do amor de Jesus, meditando. Quantas e quantas vezes o Padre Pio, meditando sobre a paixão de Cristo, fazendo a via sacra, derramava lágrimas e lágrimas e lágrimas e lágrimas e tantas lágrimas que o assoalho do coro, o coro é o lugar onde os frades rezam, né? O assoalho lá da igreja onde ele rezava, ficava com uma poça d'água no chão, uma poça de lágrimas no chão. De tantas lágrimas derramadas ao meditar a paixão de Cristo. Este homem não recebeu os estigmas de surpresa.
Era uma vida de oração onde ele mergulhava no amor de Jesus todos os dias. Nesse período em que Deus estava preparando ele para receber as chagas, ele muitas vezes pedia para o sacristão ou para o padre da paróquia lá da cidadezinha dele, de Pietrelcina, que o trancasse na igreja, e ele passava a noite trancado na igreja. Um dia o sacristão chega lá, e o Padre Pio está jogado no chão. O sacristão tenta mexer nele, e nada. O sacristão vai apavorado, fala para o pároco: o Padre Pio deve ter morrido. O pároco, que já conhecia a vida mística do Padre Pio, disse: não se preocupe, meio-dia você toca o sino como você costuma fazer e o morto ressuscita. E assim o Padre Pio foi sendo preparado. Quando ele, em casa, padre jovem, padrezinho jovem, começou a sentir as dores das chagas, porque as chagas primeiro vieram invisíveis. Primeiro ele recebeu as chagas sem nenhum sinal externo. Ele escreveu para o diretor espiritual dele, dizendo que já faz um mês que está acontecendo isso, que eu estou sentindo essas dores na palma das mãos e na planta dos pés, e eu não escrevi antes, porque eu estou tão envergonhado de ter que escrever isso e dizer isso, eu não sei o que fazer. Peço a Deus que me livre disso tudo. Foi um grande drama para o Padre Pio receber as sagradas estigmas de Jesus. Quando ele recebeu invisíveis, aquele negócio doía, mas ele sabia que estava lá, mas era invisível, ele até se resignou. Mas quando finalmente as chagas apareceram visíveis para todo mundo ver, ele ficou tão envergonhado, querendo esconder tanto aquilo, que ele não parava de pedir a Deus que tirasse aquilo dele. Que ele aceitava sofrer, mas que elas fossem invisíveis. E assim ele, nas chagas dolorosíssimas, que sangravam durante mais de 50 anos, ele teve as chagas visíveis. Essas chagas, antes dele morrer, desapareceram. E quando elas desapareceram, os frades capuchinhos não entenderam aquilo lá, e com vergonha das chagas terem desaparecido, enterraram o Padre Pio com as luvinhas para esconder que ele não tinha mais as chagas. Mas o Padre Pio vivo disse: Jesus disse que eu teria essas chagas visíveis por 50 anos e não mais. E os frades capuchinhos não se deram conta do grande milagre que era uma pessoa ter uma ferida durante 50 anos, que foi examinada por numerosos médicos, feridas abertas e profundas, de repente elas somem e não deixam sequer um sinal de cicatriz. Ora, isso só pode acontecer por um grande milagre. O fato do Padre Pio ter sido sepultado com as mãos
perfeitas, é exatamente a prova de que, de fato, houve esse grande milagre. Hoje, quando o Padre Pio foi exumado, tirado do túmulo, as mãos ainda estavam intactas, incorruptas, para depois de tantos anos mostrar, veja, estão aqui, estão sem as chagas, estão sem cicatriz, muitos anos depois. Depois, uma vez exumado, em contato com o ar, essas mãos que antes eram intactas, foram se tornando ressequidas e esqueléticas, como hoje se vê lá em San Giovanni Rotondo. O que nós podemos aprender do Padre Pio para a nossa vida? Bom, em primeiríssimo lugar, que todos nós precisamos nos oferecer a Deus como Ele se ofereceu. Uma gratidão e um amor por Jesus. Jesus, o que eu posso fazer para vos amar de volta? Os sofrimentos da minha vida, eu não preciso inventar sofrimentos. A vida já vem com sofrimento, tá? O negócio já vem no pacote. Cada um tem a sua cruz. Quando Deus pensou você, Ele pensou a cruz que iria santificar você. A do Padre Pio foram essas chagas, foram as perseguições, foram as doenças, foram as dores, como verdadeira vítima perfeita. Nós não iremos receber essas chagas, nós não iremos carregar a cruz do Padre Pio, mas cada um terá a sua. Quando Deus pensou você, Ele pensou você com a sua cruz. Não é que Deus pensou você, aí depois Ele ficou um prazo decidindo que cruz que vai ser. Não sei. Não. Você foi pensado com a sua cruz. Ela faz parte do plano de salvação de Deus para você. Peça a Deus a graça de reconhecê-la quando ela aparece. Porque existem sofrimentos na vida que a gente tem que lutar, vencer e eliminar. Mas existem sofrimentos na vida que não vai adiantar. Não adianta eu pedir para Jesus para curar a minha calvície, não vai acontecer. Eu sou careca. Estou aqui brincando, careca não é um sofrimento para mim não. Mas, para dizer, tem coisas na vida que você tem que entender que vão ser assim. E que faz parte do pensamento de Deus para você. Deus, quando me pensou que um dia eu ia perder os cabelos. Né? E não adianta eu ficar procurando agora transplante para ser outra pessoa diferente daquela que Deus pensou que eu fosse. Estou dando o exemplo da calvície, que é um exemplo bobo. Mas para você entender que você precisa abraçar a sua cruz e beijá-la e triunfante, alegre e feliz, dizer: Jesus, você sonhou comigo, você sonhou a cruz gloriosa que eu iria abraçar para retribuir ao teu amor. Vamos então fazer isso e vamos hoje de forma especialíssima rezar por todos os sacerdotes. Aqui na Arquidiocese de Cuiabá, nós celebramos também o aniversário do nosso arcebispo, Dom Milton Santos. Nessa Santa Missa, vamos rezar pelo nosso pastor, vamos rezar por ele, que de lá do céu, o Santo Padre Pio de Pietrelcina o abençoe, guarde, conserve, lhe dê muita saúde e longos anos de pastoreio sobre este rebanho. Que Deus dê a todos nós a alegria de corresponder ao chamado que Deus sonhou para nós desde toda a eternidade.